Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre comandos eletropneumáticos sequenciais. Nesse vídeo eu vou começar a falar sobre algumas adaptações em comandos eletropneumáticos padrão. Os métodos que são utilizados para desenvolver comandos eletropneumáticos sequenciais e que geralmente são encontrados na literatura costumam fornecer um circuito funcional, mas nem sempre esse circuito atende às necessidades de determinados projetos. Então, por exemplo, alguns métodos encontrados na literatura, eles costumam considerar o uso de sensores mecânicos e não consideram também que esses sensores mecânicos eles possuem uma limitação na sua quantidade de contatos, sendo normalmente um contato Na e um contato Nf. Então, nós encontramos muitas vezes projetos que necessitam de mais do que um contato Na e um contato Nf no sensor mecânico, e mais ainda, muitas vezes, alguns projetos necessitam utilizar sensores eletrônicos, sensores que possuem 3 fios, como por exemplo sensores indutivos, capacitivos, sensores ópticos. E esses sensores com 3 fios, em geral, possuem apenas um contato normalmente aberto, um contato Na. Então a questão é como utilizar esses sensores e, e como também resolver outras situações que não são apresentadas em circuitos mais padrão de literatura. Então, neste vídeo começaremos a tratar sobre métodos, ou melhor, sobre movimentos simultâneos utilizando o método da cadeia estacionária. Neste vídeo e nos próximos será utilizado o método da cadeia estacionária por ser um método bastante aplicado em automação com os CLPs, os controladores lógicos programáveis. Mas o que será visto nesses próximos vídeos pode ser aplicado também a outros métodos além do método da cadeia estacionária. Então, começando agora por essa situação onde nós encontramos múltiplos, ou melhor, movimentos simultâneos, nós temos que pensar então no desenvolvimento do nosso projeto. Quando ocorre a questão de movimentos simultâneos, por exemplo, 2 cilindros avançarem juntos ou recuarem juntos, ou um avançar e o outro recuar no mesmo momento, nós consideramos exatamente as mesmas etapas para desenvolvimento do projeto. Então, as etapas continuam sendo as mesmas, iniciando lá pela análise da sequência de trabalho, indo para o circuito pneumático e posteriormente para o circuito elétrico, formando então o nosso circuito, o nosso comando eletropneumático. Então, aqui nesse exemplo, a nossa sequência de trabalho será primeiramente o avanço do cilindro 1A, depois o avanço do cilindro 2A e, como terceiro e último passo, o retorno dos 2 cilindros ao mesmo tempo, tanto 2A quanto 1A. Então, se observarmos aqui o nosso dispositivo, a nossa máquina, que vem sendo usada em vídeos anteriores como exemplo, nós teríamos aqui na prática o avanço do 1A elevando a caixa, o avanço do 2A deslocando a caixa para outra esteira e um terceiro passo retornando os 2 cilindros à posição inicial. Em vídeos anteriores, um cilindro retornava antes do outro, mas esta situação onde os dois retornam ao mesmo tempo gera um ganho na questão de tempo de ciclo da máquina, ou seja, quanto tempo a máquina demora para executar o seu ciclo completo. Se nós observarmos apenas um ciclo de funcionamento, retornar os 2 cilindros juntos
pode não reduzir tanto assim o tempo em relação a retornar um por vez. Mas essa pequena redução de tempo, se for considerada ou for somada, né, for feito um somatório ao longo de quantos ciclos ocorrem na máquina durante um dia, durante uma semana, durante um mês, durante um ano, é um ganho de produtividade gigantesco. Então vamos utilizar esta questão aqui como exemplo. E outra coisa que temos que considerar, temos que ter em mente também, é que quando nós dizemos que o 2A e o 1A retornam juntos, significa que eles iniciam o seu retorno juntos, mas não necessariamente eles finalizarão o seu retorno juntos, porque um cilindro pode ser mais longo do que o outro, necessitando de um volume maior de ar para fazer o retorno, um pode ser mais rápido que o outro, devido à existência de alguma válvula de regulagem de vazão do ar, né? Então, nós temos que ter isso em mente. Eles iniciam o movimento juntos, mas não necessariamente finalizarão o movimento juntos. Isso vai ser uma questão importante para o desenvolvimento do projeto. Então, nós vamos utilizar aqui a sequência 1 a mais, 2 a mais, 2 a menos, 1 a menos, ao mesmo tempo. Isso fará então com que nós tenhamos, ao avançar o cilindro 1A, seja acionado o sensor 1S2, que inicia o avanço do 2A. O 2A aciona o 2S2, que inicia o retorno dos dois atuadores, o 2A e o 1A. E agora nós vamos considerar que o 2A e o 1A finalizaram o seu movimento de retorno quando nós tivermos o acionamento tanto do sensor 2S1 quanto do sensor 1S1, e que, juntos ao botão de partida S1, poderão fazer o reinício de ciclo de funcionamento. Então, aqui nós podemos observar que o sensor 2S2, quando atuado, ele dará o início do recuo dos dois atuadores. Como falado anteriormente, eles iniciam juntos, mas não necessariamente finalizam o movimento juntos. Então, nós precisaremos considerar aqui o sensor ou os sensores dos dois movimentos para ter certeza que os dois finalizaram. Então, temos aqui os nossos elementos de trabalho, os dois cilindros, os elementos de comando que são as válvulas, aqui no caso de duplo solenoide. Iniciaremos aqui desenhando como é a etapa, né? Um relé para cada passo, mais um. Então, temos que observar aqui que são 4 movimentos, porém apenas 3 passos. Este é o primeiro passo, este é o segundo e estes dois juntos são o terceiro passo. Então, precisaremos de 3 relés, um para cada passo, mais um. Então, aqui temos as bobinas dos nossos relés, já identificadas em vermelho para facilitar a compreensão. K1 faz o 1 a mais, K2 faz o 2 a mais e K3 faz os dois retornos. O relé adicional K4 se faz necessário por serem válvulas de duplo solenoide. Então aqui, de uma maneira um pouquinho mais otimizada, no caso de dúvidas, consulte os vídeos anteriores. Nós temos aqui os elementos de partida e de sinal, onde o 2S1 em série com o 1S1 e em série com o botão, aqui, fazem o primeiro movimento. Então, inicia o ciclo no 1 a mais. Então, o relé K1 representa aqui o movimento 1 a mais, que habilita o próximo ramo do circuito, e ao ter, então, o 1S2, faz o próximo movimento, que é o 2 a mais.
Então, o K2 fará o 2 a mais e, além da retenção, habilita o próximo ramo do circuito. Tendo o sensor 2S2, que está aqui, iniciam os dois movimentos de retorno. Então, aciona o K3, que representa os dois movimentos. Como eles iniciam juntos, apenas um relé, então, para os dois. Faz a retenção e habilita o próximo ramo do circuito. Quando nós tivermos aqui a confirmação do 2A já recuado e 1A já recuado, então nós poderemos energizar a bobina de K4, que abre o contato na primeira linha, desligando todo o nosso circuito lógico. Então, o que nós tivemos de diferente aqui, em relação a vídeos anteriores deste mesmo método, é que apenas um relé representará os dois movimentos, pois eles iniciam juntos, e sempre que nós tivermos um passo posterior ao acionamento desses dois movimentos, consideraremos os dois sensores, tanto de um movimento quanto do outro. Então, neste caso, imaginando que os dois movimentos foram acionados para retornar o 1A e o 2A, e considerando uma hipótese onde um cilindro é mais rápido do que o outro, um sensor fechará primeiro, um dos dois, mas somente quando fechar também o outro é que teremos aqui um caminho para a corrente elétrica energizar a bobina de K4 e desligar todo o nosso circuito, abrindo este contato. Então, aqui estão destacadas as diferenças, né, os dois sensores que aparecem em série. Como próxima etapa, desenhamos os solenoides. Tivemos apenas 3 passos, porém são 4 solenoides, eles continuam existindo aqui. Teremos agora, então, o acionamento destes solenoides. Então, o K1 faz o avanço do 1A. Então, o K1 faz o avanço do 1A, que é realizado pelo Y1. O K2 faz o avanço do 2A. O K2 faz o avanço do 2A, que é representado aqui pelo Y3, realizado pelo Y3. E atenção agora, o K3 fará 2 movimentos de retorno. Só que além do K3 acionar os retornos, ele precisa desligar os avanços que já aconteceram, porque os avanços que já aconteceram são movimentos contrários a esses retornos. Então, nós acabaremos tendo aqui o K3 acionando o Y2, responsável pelo movimento 1-, acionando o Y4, responsável pelo movimento 2A-, e também desligando o movimento contrário. Então, o movimento contrário ao retorno do 1A havia sido o avanço do 1A. Então, liga aqui e abre aqui para desligar. Da mesma forma aqui, o Y4 é o retorno do 2A e o Y3 é o movimento contrário, o avanço do 2A. Então, liga este ramo do circuito e desliga este aqui. Então, vamos fazer agora uma simulação de funcionamento para observar na prática como ocorre o funcionamento. Temos aqui o nosso circuito. Iniciaremos pressionando o botão de acionamento e observando os atuadores para verificar a sua movimentação. Então, avança 1, avança o 2 e retornam os dois ao mesmo tempo. Mais uma vez, avança o 1, avança o 2 e retornam os dois ao mesmo tempo. Agora, observando as bobinas dos relés,
Lembrando que aqui temos o avanço do 1A, avanço do 2A e o retorno dos dois. E aqui o relé adicional. Então vamos lá, acionando. Energizou K1, K2, K3 e o K4 faz o desligamento de toda a sequência. Novamente, K1, K2, K3 e o K4 faz o desligamento de toda a sequência. Nessa nossa simulação, os dois cilindros estão retornando ao mesmo tempo. Então, simulando mais uma vez, observem esses contatos aqui, que eles fecharão ao mesmo tempo para energizar o K4. Abriu um, abriu o outro, fecharam os dois e energizou a bobina do relé K4. Observando agora o acionamento dos solenoides, Y1, Y3, Y2 e 4. Mais uma vez observando os contatos auxiliares, fechou K1, fechou K2. Quando fechou K3, no Y2 e no Y4, abriu K3 no Y1 e no Y3. Então, um último teste com foco nos contatos de K3. Os abertos fecharam e os fechados abriram. Então, este é o nosso circuito, o nosso projeto com movimentos simultâneos. O detalhe é termos o acionamento dos dois solenoides ao mesmo tempo, quando os movimentos iniciam juntos, e sempre considerar o uso dos dois sensores desses dois movimentos simultâneos. Então finalizamos aqui este vídeo, obrigado pela atenção e até mais.